Olá, tudo bem? Me chamo Scarlett Silva Souza, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia do Polo de Vila Rica, Mato Grosso, aos cuidados da professora Gabriela Moura da Silva, da disciplina de Ciências Naturais. E hoje eu vou estar apresentando para vocês uma experiência muito legal, que é criar o dióxido de carbono. Mas antes eu vou estar explicando um pouco sobre esse processo. E um dos processos que a gente determina a explicar é sobre a poluição. Vou estar falando um pouquinho sobre a poluição. A poluição, ela refere-se à degradação do ambiente, causada pela introdução de vários gases emitidos na atmosfera. Isso significa que tem muita coisa no ar que a gente não consegue ver. Mas, porém, tem algumas coisas que dá para ser identificado. Às vezes a gente vê aquelas nuvens mais escuras, aquele céu mais denso. Então, esses já são alguns sinais de poluição. Às vezes, mas não vai chover nem nada, e você vê aquele céu daquela forma, isso pode ser sinais de poluição no nosso céu. E tem gases que prejudicam muito a vida humana. E um desses gases é o dióxido de carbono, que prejudica a saúde, a segurança, o bem-estar das pessoas e afeta negativamente a natureza e cria condições adversas para as atividades sociais e econômicas. O dióxido de carbono, ele é um gás muito comum na atmosfera. E, infelizmente, nós seres humanos somos os maiores produtores de dióxido de carbono, Que esse dióxido de carbono, ele vai direto para a atmosfera, lá no céu, e ele é produzido por uma grande parte pelas indústrias. Isso faz que a nossa camada de ozônio seja afetada, fazendo com que ela crie uma camada de que não deixe o planeta respirar, como se causasse uma estufa, por isso que é chamado de efeito estufa, O efeito estufa, ele é um processo natural, essencial para a nossa manutenção na vida na Terra. Ele mantém a nossa Terra aquecida, Então, quando causa esse efeito estufa, o que acontece? O nosso ar fica preso acima da Terra. Ele vai aquecendo nosso planeta de uma forma tão grande que vai chegar uma hora que não vai ter como ter mais vida na Terra. Não vai ter como a gente viver. E na experiência de hoje, vamos aprender a produzir um pouco desse dióxido de carbono e explicar como que funciona essa poluição sobre a nossa vida aqui na Terra, para você estar entendendo um pouquinho melhor. Então, eu peguei uma garrafinha, e aí vocês veem que tem um líquido aqui, isso é vinagre. E nós vamos considerar que esse aqui seja a nossa atmosfera, Visualmente, é como a gente enxerga a nossa atmosfera limpinha, transparente, a gente não vê. Aos olhos nus, a gente não consegue ver realmente o que acontece na atmosfera. E aí, você lembra que eu falei que essas poluição que vem das indústrias, ela cria uma camada, ela cria uma camada por cima, onde nós não vemos. Eu vou estar usando um pouco de café para estar reproduzindo um pouco dessa poluição, para você estar entendendo melhor. Só um pouquinho de café. Então, aqui, para vocês entenderem melhor, você vai ver a nossa atmosfera limpinha. Você vai falar assim, nossa, mas é limpinha, não tem nada na nossa atmosfera. Mas quando nós olharmos na camada de cima, lá está a poluição. E aí, como nós queremos criar o dióxido de carbono, agora eu vou estar fazendo como é feito esse dióxido de carbono para vocês entenderem um pouquinho melhor. E nessa bexiga, eu coloquei um pouco de bicarbonato.
Nós vamos criar só um pouco de dióxido de carbono, onde não vai estar afetando em nada a nossa vida. Então, quero que vocês observem bem o que acontece. É isso que acontece com a nossa vida na Terra. Quando nós não cuidamos, quando nós produzimos, deixamos a poluição aqui, aonde causa o nosso efeito estufa, aonde não deixa a poluição correr e fica aqui sobre a nossa terra. E aquilo que a gente pensa que não vê é dessa forma, a nossa atmosfera onde nós vivemos. Eu acho que deu para entender melhor o que o efeito estufa causa. Ele segura para estar mantendo sempre a nossa terra aquecida, para não criar uma friagem além, para onde conseguimos ter uma vida habitável. Mas quando ele segura para aquecer e também para não ter radiação sobre a terra, sobre as pessoas, sobre o ser humano, sobre tudo que há nela, ela também segura toda a poluição. E voltando para quem? Prejudicando a nós mesmos. Será que teria como a gente viver em uma terra assim? Totalmente suja, poluída? Então, vamos pensar, cuidar mais do nosso planeta, né? Porque é assim que a cada dia fica pior. E a cada dia é o que isso acontece no nosso planeta. Tchau!